Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diante de Deus, vamos fazer o nosso ato de contrição, pedir perdão a Deus. Examinar nossa consciência, onde erramos, onde temos repetido erro, onde tenho pecado contra Deus, enganei outras pessoas, fui mesquinho ou egoísta nos meus atos, desprezei ou tratei mal alguém, com desdém inclusive, deixei-me dominar pelo ódio ou pela ira. Confessemos os nossos pecados. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Me proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de amor a Deus. O ato de amor a Deus tem como principal objetivo fazer Deus ocupar o primeiro lugar na nossa vida, como Ele deve ocupar de fato, como diz o primeiro mandamento, inclusive, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando fazemos o ato de amor a Deus de todo o coração, Deus toma conta de nossas vidas por confiarmos em seu amor. Portanto, façamos o nosso ato de amor a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhe as mãos
e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor, mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo ao seu nome, o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos, ele é pai, e das viúvas, protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Colossenses 3, versículo 1. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão é um momento especial em que nós estamos. O grande ciclo litúrgico da Páscoa está chegando ao fim. Estamos em sua última semana, a semana da Páscoa. Fizemos um percurso que teve início na quarta-feira de cinzas e assim vai terminar com a vinda do Espírito Santo. O batismo que recebemos não é mais o batismo da penitência de João Batista. Somos batizados em nome do Senhor Jesus, recebendo o Espírito Santo, que nos torna aptos a falar com toda a convicção sobre o reino de Deus. Como exatamente a gente vai ver Paulo hoje falando
entrando na cidade de Éfeso, lembrando que nesse tempo Éfeso, junto com Alexandria, eram duas cidades belas do Império nesse tempo, cidade com grandes monumentos, com seu centro arquitetônico muito bem planejados, centros religiosos, políticos, comercial, bem estruturado, com uma população diferente, de origens diferentes, portanto, somava ali as culturas. Paulo vai estar lá. Paulo encontrou, diz a palavra, alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles vão responder: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo, olha só. Nem sequer ouvimos dizer. Os efésios não conheciam ainda a existência do batismo do Espírito Santo e também, como eles mesmos dizem, nem sequer temos conhecimento acerca, ou seja, ignoravam. Os efésios precisavam saber da efusão do Espírito Santo, da realização dessas promessas messiânicas que eram para ser vividas naquele momento, como ele mesmo prometera. Então Paulo perguntou: que batismo vós recebestes? E eles responderam: o batismo de João. E a gente sabe quantos ainda hoje realizam o batismo de João e não o do Espírito Santo. Por isso, muitos dizem que só batizam depois de uma idade, porque o batismo é um batismo de arrependimento. O batismo, como aqui Paulo está dizendo, não é o batismo de conversão, é o batismo de inserção quando vamos pertencer à família de Cristo. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E o próprio João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que batizará com fogo. Portanto, o batismo da Igreja Católica não é o batismo de João. Por isso batizamos quando criança, porque logo que nasce a criança já tem que se inserir como membro do corpo de Cristo, inserindo-se como família. João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo: acreditem e arrependam-se. Crede e arrependei-vos. O batismo da Igreja Católica é o batismo do Espírito Santo, quando a criança, no rito central que se realiza, é imersa na água. A água simboliza a sepultura, onde o catecúmeno participa da morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição, com ele como nova criatura, segundo Coríntios 5,17. Este sacramento do fogo é também chamado banho da regeneração, da renovação do Espírito Santo, conforme Tito 3,5, porque significa o quê? A realização daquele que nasce da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus, João 3,5. Por isso, quão importante é batizar logo que nasce, quão importante sermos batizados logo que nascemos, como nós fomos, e vamos propagar. Essa é a maneira certa, porque o nosso batismo não é de arrependimento, é o batismo no fogo do Espírito Santo. E Pedro, quando foi batizar Cornélio, diz as Escrituras, Cornélio e toda a sua família foram batizados. E não importa se ali tivesse criança ou não, por que esperar amanhã? Portanto, se você tem uma criança recém-nascida, não retarde esse momento. Jesus Cristo disse: deixai vir mim as crianças, não as impeçais. Por que impedir da criança participar desse momento? E conforme o parágrafo 1216 do nosso catecismo, vai justamente afirmar que o batismo é esse banho de iluminação, porque aqueles que recebem ficam cheios do Espírito Santo, iluminados, tendo recebido no batismo o verbo luz verdadeira, que ilumina todo homem, conforme João 1,9, nele batizado passa a ser justamente o catecúmeno iluminado, torna-se filho da luz e ele próprio passa a ser também luz. Efésios 5,8. O batismo é o mais belo
é o mais magnífico dos dons de Deus. Por meio do batismo, Deus nos chama a participar de seu dom, Deus nos chama a participar de sua graça, Deus nos chama a participar de sua unção, nos chama a participar de sua luz, que é a veste da incorruptibilidade, o banho da regeneração, selo e tudo que de mais precioso a gente precisa da parte de Deus. É um dom, sim, é um dom, porque é conferido àqueles que não trazem nada. A criança, por exemplo, não leva nada. É uma graça porque é dado àqueles que eram justamente nascidos na culpa. Portanto, recebemos a graça no batismo, quando criança, porque viemos da culpa de Adão e agora vamos renascer na graça de Cristo. O batismo é o sepultamento do pecado do tempo de Adão. É unção porque é sagrado, é régio. É iluminação porque é luz adiante. É uma veste porque cobre a nudez da nossa vergonha, do pecado. É banho porque lava. É selo porque nos guarda. E é sinal de senhorio de Deus. E tendo ouvido isso, eles foram batizados. Foram batizados no nome do Senhor Jesus, como eram para serem batizados, e ainda estavam sendo batizados no batismo de João. E quantos abandonaram a fé católica sem conhecer esse catecismo? O catecismo da Igreja Católica, aliás, é 100% bíblico. Portanto, precisamos nos batizar quanto antes, para nascermos na graça também, na graça de Cristo, e morrermos. Porque mesmo quando nascemos, nós nascemos na culpa do pecado de Adão. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. E diz a palavra, ao todos eram uns 12 homens. Aproximemo-nos da fonte batismal, que leve as crianças para serem batizadas no fogo do Espírito Santo, porque o nosso batismo é o batismo de Cristo, não é o batismo de João. E o Salmo responsorial, Salmo 67, vemos o salmista exaltando ao Senhor por todas as maravilhas que Ele realizou com o seu braço forte. É um clamor para que todos os confins da terra louvem ao Senhor. Por isso nós cantamos, reinos da terra, cantai ao Senhor, fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. E no Evangelho, o Evangelho de João 16, 29 a 33, os discípulos vão passar a entender com clareza as palavras de Jesus e vão professar a partir disso a fé em Cristo, dizendo, cremos que vieste da parte de Deus. E Jesus vai responder, perguntando, credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. É importante crer em Jesus, como os discípulos creram. Porém, mais importante ainda é perseverar e não abandoná-lo. Quantos creem? Quantos se batizam até quando criança, mas depois abandonam, se dispersam até, abandonam até a fé católica. E Jesus está ali presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E Jesus vai dizer, disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E quantos abandonaram a fé católica por tribulações? Quantos deixaram a fé católica justamente ouvindo promessas, falsas promessas, de líderes religiosos que dizem que ali tem solução para tudo, quando na verdade a vida ela é problemas que nós vamos ter que superar cada dia. São desafios em qualquer religião, em qualquer fé, mas com Cristo nós venceremos. E Cristo está presente no altar, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Jesus revela aqui a causa de muitos abandonarem as tribulações, as dificuldades. Jesus nos chama hoje a caminhar com Ele, a recebermos sempre o seu pão eucarístico. A nossa fé é a única que professa a crença de que Jesus se faz presente no pão, não é um símbolo. Portanto, é preciso caminhar com Ele, não desanimar,
não abandoná-lo, não trocá-lo pelas garantias dos prazeres do mundo, pelas garantias de alegrias neste mundo. Jesus nos convida a retomar nosso caminho de fé e dar testemunho, e assim caminhar com passos firmes, amadurecendo na nossa fé, porque as dificuldades, elas vêm para nos fazer amadurecer. A partida de Jesus não significa ausência. No mundo tereis aflições. Coragem! Eu venci o mundo, portanto, vamos vencer com Cristo também. Ó Jesus, Divino Mestre, hoje teus discípulos compreenderam tua palavra. Dai-nos o dom da clareza e entendimento. Dai-nos teu Espírito, Senhor. Dai-nos o dom da sabedoria, do entendimento. Fortalecei, Senhor, minha alma, para superar as dificuldades de cada dia, os sofrimentos, os tormentos, tribulações, perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser perseverante em meio às lutas, a ser forte diante das fraquezas, para que eu possa ser um sinal do teu amor e de tua bondade. Vinde, Espírito Consolador. Vinde, Espírito Consolador. Vinde, Espírito Consolador. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link das laudes. O que é laudes, Paulo? São salmos, são os hinos, os cânticos. Vamos continuar com a Bíblia aberta, portanto, rezando os salmos, os cânticos, os hinos e louvando o nosso Deus. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos. Deixe os seus comentários aqui embaixo para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que beleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.